Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui de novo o professor Rodrigo Barros no meu canal Professor Explica, com um assunto super especial para vocês, as mulheres na antiguidade, parte 1, hein? Parte 1, porque vai vir depois uma parte 2. Vamos falar aqui das mulheres, como é que era a participação feminina, principalmente, né? No Egito Antigo, na Mesopotâmia, na Pérsia. Mas se você já é inscrito no canal, por favor, dá aí o seu like, compartilha com esse vídeo aí para quem vocês acham que deva conhecer mais sobre esse assunto. Faz um comentário, né? Dialoga comigo aí, que é super interessante, ajuda também a divulgar o vídeo aí no algoritmo do YouTube, né? Para chegar para mais pessoas. E se você está chegando agora, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações sempre quando um vídeo novo está chegando aí, novo no canal, né? Então é isso aí, pessoal, dá uma força aí, que nós estamos aí aos pouquinhos, né, passozinhos curtinhos, mas nós estamos crescendo aí, já estamos passando aí de 100 seguidores, né, teve um vídeo, né, que eu trouxe assim um pouco da minha nostalgia, um pouco do meu sentimento, que aí deu uma viralizadazinha de leve, que eu achei super interessante. Mas, sem mais conversas, vamos para o nosso assunto. Pois é, pessoal, seguinte... Mulher na antiguidade. Sempre quando se fala da questão da mulher, no decorrer do tempo, é sempre um assunto muito polêmico. Mas, por exemplo, como é que era a participação da mulher no Egito Antigo? É o seguinte, no Egito Antigo, as mulheres elas desempenhavam papéis muito importantes em áreas da sociedade, né? Alguns papéis importantes em áreas da sociedade. Embora os direitos e oportunidades variassem um pouco, principalmente na questão da classe social. Então, se as mulheres fosse de uma classe social mais alta, elas tinham um certo privilégio. Se elas tivessem uma classe social mais baixa, outro tipo de lugar na sociedade, né? Infelizmente, certas coisas não mudam, né? A gente vê esse retrato ainda hoje. Mas, por exemplo, as mulheres da elite, né, das famílias reais, das famílias nobres, elas desfrutavam de muitos privilégios, né? Elas podiam herdar propriedades, elas podiam participar de negócios, contratar servos, escravos. Em compensação, as mulheres comuns, elas normalmente trabalhavam em casa ou, em algumas exceções, elas podiam também trabalhar fora de casa, né, como tecelãs, fabricação de cerveja, vendedoras no mercado, né. As mulheres também comuns, elas eram criadas por lar também, era basicamente isso. As mulheres no Egito Antigo também desempenhavam papéis importantes na própria religião egípcia, né? Elas podiam ser sacerdotisas. Inclusive, nós temos uma deusa, né, na cultura egípcia do Egito Antigo, né, a deusa Ísis, que ela era uma das principais divindades do Egito Antigo, que era retratada como uma mãe amorosa, né, como uma protetora. Então, essa participação do feminino também era relevante na religião. No entanto, apesar desses papéis importantes, as mulheres no Egito Antigo não eram consideradas iguais ao homem. Claro, né? O homem era considerado como superior às mulheres, principalmente na questão dos direitos e status sociais. As leis egípcias, por exemplo, favoreciam um homem, por exemplo, na questão do divórcio, na questão da herança, na educação, né? Então, esses quesitos davam prioridade aos homens, eram reservadas aos homens, e as mulheres ficavam em segundo plano, né? Eles não tinham direitos iguais. Mas se você vir, por exemplo, na Mesopotâmia não era muito diferente, né? Elas também desempenhavam papéis importantes na sociedade, mas assim, as oportunidades que elas tinham também variavam, dependendo da sua posição social. As mulheres da elite também, né? Se fossem esposas de reis, de governantes, elas tinham privilégios, participavam da atividade política, da atividade diplomática das cidades e estados lá da Mesopotâmia, e em alguns momentos até mesmo governavam, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, da Semíramis, que ela governou o Império Assírio. É um exemplo importante. Em compensação, as mulheres comuns, no entanto, elas muitas vezes se dedicavam apenas às tarefas domésticas, como cuidar dos filhos, preparar os alimentos, tecer roupas, né? Ser artesãs, coisas do tipo, né? Bem semelhante como acontecia no Egito Antigo. E só que fora de casa elas também poderiam exercer profissões de sacerdotisas ou até mesmo de comerciantes, né? Também acontecia. Na Mesopotâmia também as mulheres tinham direitos
legais limitados pela questão do homem. Então, novamente, né, a questão, não existia essa igualdade, né? Por exemplo, em alguns períodos históricos, as mulheres tinham o direito de possuir propriedades, mas geralmente eram obrigadas a ter um tutor masculino para gerenciá-las. Então ela podia ter a propriedade, mas ela precisava de um homem para, digamos assim, orientá-la no que ela deveria fazer com a sua propriedade, né, nas suas posses. Em muitas sociedades da Mesopotâmia, por exemplo, algumas cidades, as mulheres eram consideradas propriedade dos pais ou do marido, era como se fosse um bem do pai ou do marido, e não tinham nenhuma autonomia de tomar decisões importantes sobre a sua vida, como por exemplo o casamento. Quem determinava era o pai, e depois dela casada, quem determinava o que ela fazia e o que não fazia era o seu marido, né? Só que existem evidências que algumas mulheres da Mesopotâmia, elas foram capazes de exercer influência em suas comunidades e alcançar até mesmo um status elevados, como nós temos o exemplo da sacerdotisa Enheduana, filha do rei Sargão de Acádia, que se tornou uma das principais autoridades religiosas do seu tempo. Mas nós temos que observar o seguinte: ela era filha de um rei. Então, talvez se ela tivesse um status social mais baixo, fosse filha de um camponês, talvez não chegasse a esse status, né, essa posição. Essa é a realidade. E no caso da Pérsia, que é a terceira sociedade, a terceira civilização que a gente vai ver hoje, a posição das mulheres na Pérsia, por exemplo, ela variou ao longo do tempo da história dos persas, né? Porque dependia muito do período histórico dos persas, da dinastia, quem estava governando o Império Persa também. Por exemplo, durante o Império do Império Aquemênida, que governou a Pérsia entre 550 a.C. até 330 a.C., né? Isso é uma dinastia, né? Uma série de reis dessa dinastia, as mulheres tinham alguns direitos legais e sociais. Elas podiam, por exemplo, herdar propriedades, elas podiam possuir seus próprios negócios, elas podiam participar de algumas atividades religiosas e culturais. Existem evidências também de que algumas mulheres ocuparam, né, cargos importantes na corte real durante essa dinastia, como, por exemplo, a rainha Esther, né? A rainha Esther, muito conhecida principalmente para aqueles que são cristãos, né, judeus, tem a história de Esther, tem um livro de Esther na Bíblia. Então foi durante essa dinastia onde essa personagem tem grande importância durante o governo de um certo rei persa, né, influenciando ele de várias formas e maneiras. Além disso, né, nós temos, por exemplo, durante o Império de Sassânida, né, que governou a Pérsia de 224 depois de Cristo até 651 depois de Cristo, as mulheres tinham mais autonomia e poder. Elas podiam ocupar, por exemplo, cargos políticos e militares, bem como ser proprietárias de terras e de negócios também. Há registros de mulheres governantes como a rainha Puradokti, que governou esse império, nessa dinastia, mais ou menos ali durante o século VII. No entanto, em geral, as mulheres persas eram subordinadas, viu, aos homens. Mesma coisa, mesma novela, né, que a gente já conhece, em termos de direitos e status sociais. No casamento, elas eram consideradas, né, considerada uma obrigação para as mulheres desempenhar as tarefas domésticas e cuidar dos filhos. A poligamia era comum, então possivelmente em muitos casos os homens tinham várias esposas, né? Tá certo? E por fim, nós temos, né, ainda sobre os persas, existem algumas restrições a respeito da mulher. Algumas mulheres persas, elas conseguiram alcançar até mesmo status elevados na sociedade, sim, muitas vezes por meio do casamento, né, com homens poderosos, ou por seus próprios talentos e habilidades. Por exemplo, nós temos o relato de uma poetisa chamada Rabia Balkhi, que viveu no século X, né, século X depois de Cristo, né, já a Idade Média, que era lembrada como uma das principais poetas, inclusive não somente do mundo persa, mas da própria Idade Média, tá certo? Então eu passei aí bem rapidinho, né, sobre como é que era a situação das mulheres no Egito Antigo, na Mesopotâmia, na Pérsia, e uma coisa se faz igual. Em certos momentos, em algumas situações, as mulheres sempre são colocadas como inferiores aos homens, em certas posições, né? O homem tem a primazia, o homem tem o status,
o homem tem o privilégio na sociedade e a mulher posições inferiores. Mas nós não podemos esquecer que em alguns momentos as mulheres sim alcançaram posições de responsabilidade, de governança, funções militares, funções políticas, funções religiosas, né? A gente não pode, não é totalmente esse lado obscuro, né, de achar que a mulher é apenas submissa, né, subserviente, inferior, não. Em alguns momentos elas conseguiram, né, posições bem interessantes na sociedade. É claro que não é a grande maioria delas, em casos pontuais, mas nós temos aí esse destaque, tá bom? Então essa é a realidade das mulheres na antiguidade, né? No caso, Egito, Mesopotâmia, Pérsia, né? Nós vamos falar ainda em outros vídeos aí sobre a condição da mulher em outras, por exemplo, sociedade grega, romana, como é que funcionava entre os judeus, né, hebraica, como é que era entre os fenícios também, mundo antigo, né? Então vamos falar aí numa parte 2, quem sabe. Tá ok, pessoal? Então se você gostou desse vídeo, dá um like aí, dá uma forcinha aqui pro professor, que tá crescendo aos pouquinhos aí no YouTube, né? Faz um comentário, né? Vamos dialogar, né, nos comentários aí do YouTube. Compartilha, manda esse vídeo aí para quem você acha interessante, ou compartilhe nas suas redes sociais, né? Vai ajudar bastante também. E se você está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e receba as notificações assim que o novo vídeo chegar. Tá certo, pessoal? Então deixo aqui meu forte abraço. Até a próxima. Tchau!